fevereiro 24, livro de Números, capítulo 13. Houve aquele problema com Miriam, e logo depois que Miriam voltou, Deus chamou Moisés e falou: eu quero que você mande um de cada tribo espiar a terra que eu vou dar a vocês. Vai lá fazer uma exploração, fazer um relatório para você. Moisés escolheu um de cada tribo, o cabeça, o mais importante, das 12 tribos. Nessas tribos não eram contados os levitas. A tribo de Levi não entrava nessa contagem porque os levitas eram de Deus, separados para o serviço do templo. Então, no lugar dos levitas entraram as 2 tribos de José, né, os 2 filhos, Manassés e Efraim. E na tribo de Efraim, como cabeça, chefe da tribo, entrou Oséias, a quem Moisés deu o nome de Josué. O nome original de Josué era Oséias. A gente não consegue perceber a diferença na nossa língua porque não faz sentido, mas no hebraico a diferença foi um Yud, que foi colocado na frente do nome dele. Ele se chamava Hoshea, passou a se chamar Yehoshua. Botou um Yud na frente, um Ezinho antes e o O virou U. Yehoshua, virou O, né? Yehoshua. E por que esse nome? Porque por inspiração do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Moisés colocou neste homem o nome que significava ele salvará. Ele já sabia que aquele homem teria um papel importante na salvação do povo. Ele sabia, por inspiração do Espírito Santo, antes de qualquer coisa ter acontecido, ele já sabia. E quando você lê na tradução da Septuaginta, que foi aquela tradução feita das escrituras hebraicas para o grego por 70 sábios judeus em Alexandria, 200 anos antes de Cristo, fizeram uma tradução para o grego, que na época o grego que mandava, né? Alexandre estava mandando, enfim. Nessa tradução, quando você vai ler o nome de Yehoshua, ele chamava Hoshea, virou Yehoshua, você vai ver que no grego esse nome é Iesus. O mesmo nome, igualzinha a letra escrita, igualzinha a grafia do nome que foi dado ao filho de Miriam com José. Nós vamos entrar nisso quando chegarmos, mas quem quiser ver, vai ver lá. No original grego da Septuaginta, o nome Yehoshua no grego é Iesus. O mesmo nome que foi dado a Jesus, que para nós virou Jesus. Só que se o nome dele é igualzinho a Yehoshua, o nome dele então não é Yeshua, é Yehoshua também. Não pode ser diferente. Que quer dizer ele salvará. Que é justamente o nome que o anjo de Adonai disse para Yosef dar ao filho de Maria com o Espírito Santo. Você vai dar a ele esse nome, ele salvará. Que é Yehoshua. Bom, Moisés mandou os 12 irem espiar a terra. Foram lá espiar a terra. Aí Moisés deu a seguinte ordem para eles: vejam como é o lugar e os seus habitantes, se eles são fortes ou fracos, se são muitos ou poucos. Vejam se a terra é boa ou ruim. E como são as cidades, se são arraiais abertos, né, acampamentos, ou se são cidades fortificadas, com muralhas. Vejam também se a terra é fértil ou estéril, se tem montanhas, florestas com árvores, ou se não tem árvores.
vão e sejam corajosos e tragam para nós frutos da terra. Eles foram. Aquela época era a época das uvas estarem começando a amadurecer. Eles foram pelo deserto do Negev, né, e chegaram a Hebron, o primeiro lugar onde eles chegaram. Ali, eles viram os filhos de Anak, que eram gigantes, homens enormes. Depois eles chegaram no Vale do Cacho, Vale do Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas enorme, tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. Essa gravura ela é muito divulgada, 2 homens com uma vara assim carregando um cacho enorme de uvas. Pegaram também romãs e figos. Isso provava que a terra era bem fértil, né? Deram à terra o nome de Vale do Cacho, Vale do Escol, por causa do cacho de uvas enormes que dali cortaram. E ficaram por lá 40 dias espiando tudo, verificando tudo que Moisés mandou verificar, explorando, né, a terra. Muito bem. Não podemos nos esquecer que foi Deus que deu a ordem a Moisés para fazer isso. Ele não fez a cabeça dele. Quando eles chegaram de volta, né, nesse local onde o povo estava acampado, no deserto de Parã, que também é conhecido como Kadesh, quer dizer sagrado. Esse lugar Kadesh é um lugar importante, que para nós chamamos como Cádiz. Eles fizeram um relatório de tudo que eles tinham visto para Moisés, Arão e toda a congregação. E eles começaram mostrando o fruto da terra, aquele cacho enorme. Ficou todo mundo muito impressionado. Puxa, que coisa, então é fértil a terra, que bom. Eu já tinha dito para eles que era uma terra que manava leite e mel. O interessante aqui, vamos fazer um parêntese rápido. O cacho de uvas, no hebraico, é errad. Errad é a palavra que quer dizer mas é usado para um plural. Por exemplo, um cacho de uvas. É um cacho, mas são várias uvas. Então usa errad. Que é diferente da palavra Yahid. Yahid é um singular. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. É Yahid, é um singular. Essa diferença é fundamental para a frente. Então aqui é um cacho de uva, é Escol Enavim Errad. Os espias então contaram a Moisés: fomos à terra que tu nos enviaste. Realmente é a terra fértil que mana leite e mel. Olha os frutos dela. Mana quer dizer derrama, transborda. Mas tem um problema. Qual é o problema? O povo que habita nela é poderoso. E as cidades são grandes e fortificadas. E também nós vimos por lá os filhos de Anakim, que são aqueles gigantes. Começou todo mundo a ficar meio assustado. Aí começou aquela polvorosa no povo. Poxa, será? Como é que é isso? E os amalequitas vivem no deserto de Negev. Amalequitas não era uma boa lembrança, porque Amaleque é a representação de Satã. E Deus tinha falado, vou arriscar os amalequitas, mas eles sempre iam lutar contra o povo de Israel, porque Satã está sempre indo contra o povo de Israel. Primeira coisa que eles falam, os amalequitas moram no deserto, nós vamos ter que passar primeiro pelos amalequitas, vamos ter que vencer os amalequitas, pronto. Eles já tinham tido uma guerra com os amalequitas naquela época, que Moisés sentou numa pedrinha, aí o Ur ficava de um lado segurando o braço de Moisés e o Josué ficava do outro segurando, e quando o braço de Moisés estava para cima, Israel vencia, e quando caía, amalequitas venciam. Até que eles tiveram que ficar segurando o tempo todo para Israel vencer, ficava o dia inteiro naquela. Era uma coisa espiritual mesmo, né? Primeiro obstáculo, amalequitas, pronto, o povo já começou a ficar apavorado. Tem também os heteus, os jebuseus e amorreus nas montanhas. E os cananeus moram junto ao mar, perto do Mediterrâneo.
as margens do Jordão, quer dizer, aquela parte entre o Mediterrâneo e o Jordão. Então, o povo começou a ficar agitado, murmurando, e caramba, como é que vai ser isso? E agora, o que vai acontecer? Aí murmurinho, todo mundo falando. Aí o Caleb se levantou e falou, silêncio, não fiquem assim. Nós podemos vencê-los, nós vamos tomar posse dessa terra e nós vamos vencer esses povos. Nós podemos vencer esses povos. Mas os outros que tinham ido com Caleb disseram assim, não, nós não podemos não, porque eles são mais fortes do que nós. E começaram a colocar defeito na terra. Começaram a colocar, sabe aquela história da raposa e das uvas? Que a raposa não conseguia alcançar as uvas, então começou a dizer que as uvas eram uma porcaria. Eles estavam com medo, eram covardes. E começaram a dizer, não, e lá é um horror, tudo é uma coisa muito super difícil, vai ser muito complicado para a gente conseguir, porque os homens são enormes. O que é que eles falam? Essa terra devora seus moradores, e os homens que moram lá são homens enormes. E tem também os filhos do Anak, os gigantes, e nós nos vimos diante deles como se fôssemos gafanhotos. Que isso? Eles estavam vendo as pessoas com os olhos humanos. Eles se esqueceram que Deus estava com eles. Eles esqueceram completamente que Deus tinha feito o Mar Vermelho, o maná, tudo que Deus tinha feito para levá-los ali, que Deus tinha prometido que ia fazer. E tinha dito, vou ficar com vocês, quando toca a trombeta que eu venho e derroto o inimigo de vocês. Esqueceram tudo, entraram em pânico e fizeram esse relatório ridículo. Esse é relatório que se faça num momento desse. Eles eram covardes, medrosos como nós somos. A verdade é essa. Nós somos medrosos e covardes. Nós não temos fé. Deus coloca uma coisa boa na nossa frente, Ele nos dá aquilo que nós queremos, mas nós ficamos assustados. Não vou conseguir pagar. Nossa, é muito alto esse aluguel. Ah, essa prestação desse apartamento é caríssima, eu não vou conseguir esse carro, como é que eu vou pagar esse carro? E se eu perder um emprego? E se acontecer assim? E se eu bater com o carro? E você começa então a pensar nos todos os obstáculos. Ai, não, afinal de contas também esse carro também não tá com essa bola toda, não, né? Vou comprar um outro. Começa a colocar defeito. Por quê? Porque você é medroso. Não tem coragem, não tem fé. Começa a colocar, e perde a bênção. Perde a bênção por quê? Porque teve medo. Eles estavam para entrar na terra de felicidade que Deus disse que ia dar para eles. Deus prometeu, vou dar para vocês essa terra. Vocês só tem que tomar posse, só tem que tomar posse. Eu que vou lutar por vocês, vocês só tem que entrar. Eles ficaram com medo. Nós ficamos com medo. Infelizmente, a gente vê Deus fazendo milagres todos os dias na nossa vida, mas é fogo. Em vez de eles olharem para o céu, levantarem as mãos como Moisés e dava a vitória, eles ficaram olhando para a terra, para os obstáculos, para as dificuldades. Se viam como gafanhotos desse tamaninho. Ah, e eles também nos viram como gafanhotos. Imagina! Como é que eles sabem como é que os outros viram ele? Eles não estavam lá na cabeça dos outros para ver. Ah, eles também nos viram como gafanhotos, quer dizer, diminuíram, baixa autoestima, se diminuíram, como se eles fossem nada. Não tiveram fé em Deus, a verdade é essa. E isso vai trazer uma séria consequência, viu? Traz pra gente. Quando a gente não crê, a consequência é... A pior de todas é que a gente perde a bênção. Isso já é uma coisa horrível. Depois ficar naquele remorso, né? Porque não fez o que tinha que fazer, não acreditou, não levou fé, perde a bênção. Depois fica remoendo. E foi o que aconteceu com eles. E é o que acontece com a gente, aconteceu com eles. Nós vamos ver, próximo capítulo.